Hoje, dia 8 de março de 2016, a verdade está aqui com este meu porta-voz. Eu vim pela primeira vez através de minha Santa Mãe, mas desta vez virei rodeado de anjos descendo do céu com toda a corte celestial. Uma visão que os olhos da humanidade nunca viram. Para quem achou que nada disso viria a acontecer, enganou-se, pois meu retorno dará todo o direito dos filhos da luz viverem eternamente, enquanto o restante sentirá remorso por não ter dado o mínimo de respeito para comigo. Eu sou o que sou um Deus que tudo criou, e o outro nada fez, a não ser briga, ódio e confusão, onde até hoje continua enganando a maior parte da humanidade. Desde o momento em que esse entrou, o mundo vem se descontrolando, tanto pela natureza como pelos que governam os seus países, pois cada um que quer ser mais forte do que o outro, e ele, o diabo, não para até que venha uma guerra mundial. Mas se meu Pai não abreviasse esse dia para ter os vivos para me esperar, morreriam todos pelo forte cheiro das bombas químicas que matam todos os viventes, principalmente todos aqueles que vêm acreditando em mim, que sou Jesus de misericórdia. Por isso, meu filho, Papa Pedro II, é que ainda continuas escrevendo para despertar todos os que não durmam tanto nestes assuntos, conforme vem escrevendo. Veja só que és só tu que pode escrever o que eu tenho a dizer. Filhos meus, não se lamente pelo pouco que vocês ganham. Dei graças a Deus por terem sido escolhidos para passar para uma vida que não terá mais fim. Eternamente viverão, sem mais se preocupar pelo pouco que estão recebendo. Contem comigo, que sou, um Deus absoluto, onde tudo o que prometi virei para pagar. Dali por diante, a tudo o que não é meu, virei mostrar o que é a verdade. E a verdade está aqui com este meu porta-voz, Papa Pedro II, Espírito Santo. A confusão que o diabo está fazendo na face da terra é uma coisa que eu acho que não tem um ser humano que não dá para entender. Confusão. Porque a paz de Deus, ela faz que a pessoa possa viver tranquilo, a família vive unida, a participação da missa continua a mesma coisa, mas a confusão dele é que divide, ele está dividindo. Se nós temos aqui agora, e muitos que estão em casa ouvindo, no Brasil e em outros países, é porque é ele que está fazendo isso aí. Porque se não fosse ele, como que um ser humano, eu, por exemplo, como é que eu vou reunir? Não tem lógica isso aí. Como é que eu vou reunir? Quem sou eu? Se não é pela força do poder do Espírito Santo. Mas o diabo faz confusão. Não, peraí. Eu também vou dar alguns para fazer milagre. O milagre deles é falso. Não é de Deus. E eles estão fazendo coisas. Para mim, todo o pivô que está acontecendo no mundo, tudo que está existindo, o maior pivô para mim é a Igreja Católica.
que ela é a única no mundo, não existe outra. Se existisse outra, também estaria na Bíblia. Só que ele diz, tem duas que não é do meu aprisco, que no fim dos tempos eu vou juntar, que me parece que é a protestante e ortodoxo. Essas duas. Mas vocês vejam, os servidores de Cristo, se nos anos 50, que eu comecei a conhecer, dos anos 45, 50, 60, 65 até perto de 70, por que a Igreja Católica era um lugar mais puro, mais santo que tinha? Por quê? Será que aquele tempo que a gente passou, será que foi um tempo perdido? Não, o tempo perdido é agora. Porque se eu me preocupo comigo mesmo e não me preocupo com vocês, eu sou um falso. Eu não sou a pessoa chamada por Deus. Ele está se preocupando com ele. Como eles estão fazendo? Só pedindo dinheiro, só pedindo dinheiro. Então ele está se preocupando com ele. Agora, Deus me colocou dentro da Igreja Católica, porque ele é a única. Eu tenho que me preocupar com vocês. Um professor que vai ensinar os alunos, será que vai se preocupar pelo ganho que ele tem? Que é uma mixaria. Não, ele tem que se preocupar para que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante seja bem estudado. Então, a preocupação não é só comigo. Eu tenho que me preocupar com vocês. Se ele me passou esse cargo, eu digo, eu vou me preocupar eu com minha família, os outros que se lixem. Mas não é aí. Não, você vê que a gente está vendo pela televisão. Padre, que eu gosto até de ouvir ele falar, porque ele fala bonito. Você já sabe quem é. Como fala bonito ele. Ele bem vestido, bem, aquela voz bonita. E por que ele não se preocupa com aquelas mulheres que estão tudo com as coxas de fora? Por que ele não se preocupa com esses que estão roubando da Igreja Católica? Eu não estou roubando, eu estou trazendo para a Igreja Católica. Só que o meu cargo eu tenho que disciplinar. Eu tenho que botar vocês em dia para esperar Jesus. Eu não vou botar aqui dentro da igreja, que é dele. Não é minha, é dele. Botar aqui gente mal vestida. Eu não vou botar gente aqui que chega e entra como quer. Agora, se eu me preocupar comigo mesmo, eu digo, você quer ser membro da Igreja Conservadora? Então você vai pagar o dízimo. Quanto é que você ganha? Eu ganho 2.000. Então você vai ter que depositar 200 todo mês. É 10%. Né? Aí eu já estou me preocupando com as coisas materiais. Eu não estou me preocupando com as vossas almas. Não estou ligando para isso. Mas, verdadeiramente, é que ele diz, bem claro, eu vim pela primeira vez através da minha Santa Mãe, mas desta vez virei rodeado de anjos descendo do céu com toda a corte celestial. Uma visão que os olhos da humanidade nunca viram. Para quem achou que nada disso viria a acontecer, enganou-se, pois o meu retorno dará o direito dos filhos da luz viver eternamente, enquanto o restante sentirá remorso por não ter dado o mínimo de respeito para comigo. Onde está o respeito? Onde está? Não tem lógica isso aí, não. Olhando na Bíblia, que é o primeiro livro, eu tenho que ir por ali, porque eu comecei por ali. Como ele, na época, ele falou, meu filho, se aprofunda em São Mateus. Então comecei a me preocupar com São Mateus. Depois ele, tão logo que eu não conhecia bem a Bíblia, né? Só tinha, mas não conhecia. Abri em São João. E eu li, sem saber que aquilo estava escrito. Foi eu que te escolhi, não tu que me escolheste. Eu digo, como é que ele sabia que Jesus escolheu? Como é que ele sabia? Mas não era eu, ele estava falando. Foram todos aqueles que foram chamados por ele, né? Todos os apóstolos, todos os santos, todas as santas.
É interessante que a vida mostra como é o comportamento que está para chegar diante de Deus. A Bíblia mostra, mas a igreja não fala. O comportamento, todos os santos, todas as santas, não se preocuparam com coisas materiais. E agora só se preocupa com as coisas materiais. Natural que a pessoa, quando está com um bolso mais ou menos, meio, só um pouquinho, ele vai querer encher mais. E não é assim. Ah, mas se eu não fizer assim, como é que eu vou fazer com a igreja? Então está preocupado com a igreja, não com a alma, com o espírito da pessoa. E quando Deus deu a toda a chance para fazer essa igreja aqui, eu não me preocupei com a igreja. Eu me preocupei foi com o povo que fazia lá. Eu fazia que o povo lá entendesse que a igreja é lugar de respeito. E foi aonde o padre da época entrou na minha casa e disse, não, lá tem que ser como eu quero, não é como tu queres não. Mas ele foi falar só depois da igreja estar pronta. Por que eles não fizeram? Então a parte deles é material, não é espiritual. Esse padre que a gente escuta, eu gosto de ver escutar falar. Mas por que não fala? O bom comportamento com o povo dentro da igreja, por que não fala? É certo, é aquele assim, né? Como Pilatos. Lavei minha mão, eu estou livre, agora o resto que se lixe. Mas não é por aí não. Não é por aí que não se vai não. Se você não for bem disciplinado para receber Jesus, você não estará na presença. Se você ainda está naquela ganância, não, eu quero isso mais aquilo, eu quero vender isso aqui, eu quero comprar aquilo ali, eu quero comprar isso aqui. Então você não está entendendo que Jesus está voltando. Então não está entendendo. Eu até tenho falado para o meu filho, o João Batista, disse, pai, se a gente pudesse comprar um terreninho para plantar, porque nós não temos nada, né? Temos para plantar um pé de aipim, uma batata, uma coisa assim, não temos nada. O que tem é só a continha da casa. Ele preocupa, ele tem razão de preocupar, porque do jeito que não está vindo o mundo, mas Jesus disse, não se preocupais com as coisas materiais, se preocupe contigo mesmo. Filhos meus, não se lastime pelo pouco que vocês ganham. Dê graças a Deus por terem sido escolhido para passar para uma vida que não terá mais fim. E agora está chegando o momento. É isso aí. Então nós devemos preocupar com isso aí. Eu tenho dinheiro lá que dá para passar uns 10, 20 anos. Que adianta? Nem sabe nem o que o dia da manhã, o que é que vai acontecer. Então a pessoa, quando dizer, aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Você tem que preocupar comigo, que diz ele. Comigo sim. Porque se você preocupar comigo, você não vai morrer, você nunca vai se acabar, você vai viver eternamente. Agora, se você pensa no dinheiro, então você está vivendo a sua vida só essa, porque na outra não vai ter mais. Porque o dinheiro fala mais alto do que eu, diz ele. E é o que está acontecendo isso aí no mundo. Descontrole. O Brasil nunca passou por isso que está passando, é uma vergonha. É uma vergonha que só se vê falar roubo, não se vê falar mais uma coisa bonita, é o dia todo só os ladrões, só ladrão. Mas gozado, que eles vejam que são ladrão, ainda continua lá dentro. Quer dizer, então ele está descontrolado, o mundo está descontrolado, por falta de fé. Porque o mais triste para o ser humano é a perca de fé. Eles não pensam na vinda de Jesus, eles pensam no capital, isso que eles pensam. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.